Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Tudo bem, pessoal? No episódio de hoje, vocês vão conhecer a história da Maíra Holtz. Ela, há 16 anos atrás, iniciou um trabalho sensacional, uma agência de live marketing e brand experience, e ela só tinha R$ 5.000. Então, vamos entender qual a mente por trás desse empreendimento, desse projeto, e a mente por trás dessa líder do futuro. Seja bem-vinda, Maíra. A ideia é que hoje a gente bata um papo para entender um pouquinho mais sobre a sua história, sobre você. Vai ser um prazer aqui a gente trocar ideias e conversar um pouquinho de uma forma bem improvisada para que a gente possa agregar valor para que os nossos ouvintes possam replicar suas habilidades como empreendedor de sucesso e tornar esse mundo cada vez mais inteligente na área do empreendedorismo e da liderança. Então, seja bem-vinda. Você gostaria de fazer uma apresentação básica, assim, até para a gente conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho da tua história, uns 2 minutinhos para a gente entender de onde você é e o que você conquistou até agora. Olá, William. Olá, Gustavo. Olá a todos do podcast. Eu sou Maíra Holtz, falo aqui de Salvador. A gente começou nossa história aqui em Salvador e fomos crescendo pelo Nordeste, primeiramente, há 16 anos atrás, e nos últimos 8 anos fomos para São Paulo e crescemos também para o Brasil. Fizemos alguns eventos internacionais, então Rússia, França, Estados Unidos, então vamos também esses locais internacionais, além de todo o Brasil. Hoje a gente atua no Brasil todo. Começamos com R$5.000, milhões de reais, nessa trajetória aí de 16 anos, e eu espero contribuir um pouquinho, com essa mente aí por trás dessa história, para que outras pessoas se inspirem e que a gente possa ajudar essas pessoas. O que te motivou, Maíra, lá atrás, a montar uma empresa sabendo que é difícil no Brasil, a maior parte das empresas quebram, e ainda mais só com R$5.000, Qual era o impulso inicial, qual era a motivação inicial que você tinha? Necessidade. Eu tinha necessidade. Eu vim de uma família, que é uma família pobre, de classe média baixa. Eu trabalhava na época num jornal, aqui em Salvador, e eu vi a possibilidade, eu vi uma oportunidade, e aí falando até um pouquinho sobre as características, de empreendedores, cada um tem características diferentes, mas eu acho que a observação, é uma dessas características que são importantes para que a gente consiga identificar oportunidades. Então, quando eu trabalhava no jornal, eu contratava empresas de live marketing, e eu via que o mercado era um mercado que podia melhorar muito. Então, quando eu me vi ali, eu comecei a perceber que eu contribuía muito com aquelas empresas de live marketing, só que eu não faturava. Eu apenas contribuía. Eu contratava e criativamente eu contribuía, e trazia todo o know-how que eu tinha dentro da minha expertise, que era eventos, mas eu não faturava com aquilo. Acabava que o faturamento ia para aquela empresa que eu estava contratando, porque na época eu era contratante. Então, o meu salário como funcionário era um salário muito menor, e aquelas outras empresas, aqueles empresários, obviamente, ganhavam mais, justamente, porque eles estavam ali no risco, e eu sabia que eu conseguiria chegar até onde eles chegavam. Então, começou na necessidade, mais observação, observando como a gente conseguia melhorar. E aí eu convidei meu irmão, na época meu irmão morava nos Estados Unidos, eu convidei para saber se ele queria ser meu sócio. Agora veja, A gente tinha um know-how básico, R$5.000, e Nordeste, que aqui tudo é muito difícil. Eu acho que quando a gente fala de São Paulo, quando a gente fala de Rio, a gente de fato, hoje principalmente, olhando para trás, eu sei que é real. A gente tem muito mais verbas, a gente tem um budget muito maior quando a gente está nessas praças, Tanto que nós temos agência em São Paulo também. A gente também tem agência em Salvador e a gente também tem agência no Rio. Então, a gente consegue, de fato, comparar quais são os budgets de cada marca em cada local. E aí a gente vê que, de fato, e foi por isso que a gente foi crescendo também, Foi parte da estratégia da gente crescer para esses locais. Mas, no começo, eu acredito que o empreendedor, ele vai muito na observação, na necessidade e na criatividade e na coragem. Eu não conheço nenhum empreendedor que não tenha coragem. Coragem mesmo, assim, sabe? De enfrentar risco,
muitas vezes a gente enfrenta, a gente nem sabe, a gente nem está calculando aquele risco, né? Porque tem risco que a gente calcula, tem os que a gente não vê de brinde, que a gente olha e a gente fala, meu Deus, de onde surgiu isso? Né? Kinder Ovo, e a gente está lá, né? Desfazendo os nós, enfrentando com coragem o que se apresenta. Maíra, você falou um pouquinho sobre observação, né? Que foi primeiro elemento que você notou aí como empreendedora, né? Que despertou na direção de criar um negócio, o negócio que você tem hoje, né? Aí você trouxe também um pouquinho sobre coragem, criatividade, mas para alguém que está lá empreendendo, ou até como um empresário, um líder, né? O que você entende que são habilidades cruciais para que ele consiga prosperar como líder, como empreendedor, né? O que ele tem que desenvolver na mente dele e trabalhar? Eu, Gustavo, a gente trabalha com desenvolvimento de habilidade de liderança, a gente está sempre desenvolvendo um monte, a gente personaliza, né, o programa para que aquele líder precisa, como é que ele deve desenvolver, qual a jornada, né? Agora, nada como entender um caso real, como você, que realmente saiu do zero e chegou lá onde você gostaria. Além dessa observação, quais são as 2 outras habilidades que você considerou cruciais assim na sua jornada para você chegar onde você está hoje? Olha, eu acho que uma das coisas que a gente precisa investir muito é entender pessoas, né? Eu acho que a gente precisa realmente entender de pessoas. E quando eu falo entender, não é empiricamente não, é de fato a gente estudar. Para vocês terem ideia, eu sou formada em publicidade, eu tenho várias pós-graduações, mas a minha formação mesmo é publicidade. E uma das minhas pós-graduações, que são totalmente fora da minha área de marketing, é uma terapia. Eu sou terapeuta transpessoal sistêmica. Então, eu realmente estudei sobre o ser humano. Porque a gente entender de gente, principalmente nos dias de hoje, né? Quando eu fiz a pós-graduação, nem era pandemia. Né? Da pandemia, eu usei mais ainda as habilidades em pessoas. E hoje eu continuo usando ainda mais, porque quando a gente fala de pessoas, a gente tem desafios, parece que cada ano, né, cada década, a gente vai renovando o tipo de desafio. Então, quando a gente estava na pandemia, o desafio era a saúde mental. Então, a gente tinha que trabalhar para as pessoas não enlouquecerem. Agora, no pós-pandemia, eu sinto muito a dificuldade de reter talentos, porque o mercado, né, hoje, quem está nos Estados Unidos contrata quem está aqui, né, e a gente compete muito hoje por pessoas que em qualquer lugar do mundo, e as pessoas se acostumaram a trabalhar de qualquer... Hoje eu estou trabalhando de casa. Então, a gente se acostumou também a trabalhar de qualquer lugar, então ficou muito mais fácil a contratação nacional e internacional, as coisas se misturaram. A gente já tinha uma globalização mercadológica financeira, hoje a gente tem uma globalização de pessoas, então ficou tudo muito mais difícil. A gente viu que muitas pessoas mudaram de carreira, né, fizeram uma transição de carreira, então principalmente na minha área, que era de eventos, então muitas pessoas que trabalhavam na minha área saíram da minha área, porque eventos ficou parado, né, a grande maioria das empresas de eventos ficaram paradas durante a pandemia, não existia mais eventos, né, a gente não podia aglomerar, então os grandes festivais, os grandes congressos, tudo isso pararam de acontecer, depois de um tempo começaram a acontecer de forma digital, né, e depois de forma híbrida, e depois a gente foi retomando. Mas principalmente no meu setor, então hoje a gente tem uma disputa muito grande por pessoas. Porque se tinham lá 100 mil pessoas que trabalhavam com eventos, hoje a gente tem 50 mil pessoas que trabalham com eventos. Eu estou chutando números aqui só para a gente ter uma noção, mas a gente está falando de metade. Então hoje é um desafio para nós na liderança reter talentos, por exemplo. Né? Então cada vez mais a gente vai se desafiando com pessoas. E cada ano que passa a gente tem desafios diferentes. Né? Então eu acho que uma das características mais importantes aí é a gente entender de pessoas. E, sobretudo, quando a gente está no começo da carreira, e aí eu falei da pandemia, falei do pós-pandemia, né? Mas no começo da minha carreira, qual era o desafio em relação a pessoas? O meu desafio era convencer pessoas dos meus sonhos. Então, quando a gente está no estágio inicial de uma empresa, na liderança de uma empresa, você não tem nada. Eu lembro que as primeiras reuniões que eu fiz com os meus colaboradores e funcionários foi sentada no chão, porque a minha empresa não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha nada. E aí, como é que você convence aquele funcionário de sair daquela empresa belíssima, que ele já tem, que ele já está instalado, que ele já está contratado, para vir trabalhar comigo, sendo que minha empresa não tem nem cadeira, não tem nem mesa, né? Então, eu acho que a gente tem o desafio também de convencer as pessoas. Depois você tem que convencer e você tem que gerir essas pessoas, né? Motivar essas pessoas, estar... Então, cada vez mais eu entendo que a gente precisa entender de pessoas. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter que entender de robô. Mas, por enquanto, ainda é de pessoas.
Muito bem. A gente vai voltar nesse assunto ainda, que esse é um assunto fascinante, né? E seus depoimentos, né? Que no pós-pandemia, um dos maiores desafios que você está enfrentando realmente é a retenção de talentos. Isso a gente está vendo que é uma epidemia, porque em todo quanto é mercado isso está acontecendo, é impressionante. Muito porque estão mudando para outros mercados, mas principalmente porque agora a empregabilidade é global, né, ao alcance de um clique, através do LinkedIn, por exemplo, né? Então, isso realmente é um dos grandes dilemas hoje do empreendedorismo e do líder do futuro. Mas a gente vai voltar a isso logo mais, tá? Daqui a pouquinho. Você tem falado bastante, né, de lidar com pessoas, entender pessoas, ler pessoas, gerir pessoas é realmente um dos traços aí que você olha e vê como que foram fundamentais, né? Agora, isso ou outro desafio que seja, algum que você olha para trás, né? Não, pode ser durante a pandemia ou pode ser antes. Você olha e fala, nossa, esse momento eu achei que tudo ia para o brejo. E como é que você, seu sócio, sua equipe, vocês conseguiram dar a volta por cima e se recuperar, e se reinventar e seguir adiante, né? Porque essas coisas não é se vai acontecer, é só quando, né? Perfeito. A gente já teve alguns momentos que a gente chama de inflexão, né? Dessas inflexões. E aí você vai com tudo e você acelera, ou você desiste, né? E deixa tudo para lá. Então nós tivemos aí pelo menos uns 3 momentos de grandes inflexões, né? Em 2017, logo quando a gente começou a empresa, um ano e pouquinho depois da empresa, o Brasil passou por uma crise. E aí tudo que a gente tinha planejado estrategicamente foi por água abaixo, porque houve uma crise muito grande no país. E a gente teve que, né, acreditar no negócio e investir, né, ganhar menos e ser muito criativo. Que eu acho que é uma das características também que a gente precisa reforçar aqui, a criatividade. A criatividade, inclusive, as pessoas acham que não é habilidade, né? Eu vou nascer criativo ou eu não vou nascer criativo. E não é isso. Eu acho que para quem quer ser empreendedor, todas as habilidades, todas as skills são adquiríveis. A gente não pode achar assim, ó, isso aqui não dá. Não dá. Você pode ter a inteligência de você contratar, obviamente, pessoas que têm aquela skill com mais facilidade, você não precisa aprender aquilo, então isso também facilita muito o trabalho, né? Porque você tem uma curva ali que você já está economizando, que você já está contratando uma pessoa que já tem aquilo ali, mas não existe de você dizer, eu não sei fazer isso aqui, ou eu não vou fazer isso aqui. Eu acho que qualquer empresário, ele é sempre multitask, né? Ele é multitarefas. Ele é um generalista. Eu nunca conheci nenhum empresário, até o momento, que ele fosse especialista em algo. Eu sempre vejo as lideranças multitask. Eles sempre sabem fazer um pouquinho de cada. E eu acho que a criatividade tem que entrar aí também na listinha da gente. Então a gente teve que se reinventar com muita criatividade. E aí a gente entrou muito no mercado imobiliário, que era o único mercado que estava crescendo na época no Brasil. A gente não tinha noção de mercado imobiliário e a gente aprendeu a fazer mercado imobiliário de uma forma super criativa, que não existia na época. Então a gente criou alguns tipos de panfletos, pontos de venda, interatividade com o cliente. Então a gente foi inventando coisas que não existiam para que a gente, né, pudesse pagar as contas. Teve um outro grande momento de inflexão na vida da gente. Nós atendíamos uma marca de cervejaria, que era o que nos dava, inclusive, o nosso maior faturamento. E uma outra cervejaria entrou na Bahia e eles queriam contratar a gente para a gente fazer o carnaval. Mal sabido eles que a gente não sabia fazer carnaval na época. Só que quando eles apresentaram os números que eles tinham, o budget que eles tinham para carnaval, a gente falou, gente, a gente precisa saber fazer carnaval, porque a gente nunca nem viu esse dinheiro. Era um negócio tão absurdo que era tipo como se fosse 2 anos de faturamento da gente. A gente falou, e imagina você ganhar em 3 meses o que equivale a 2 anos de faturamento. Eu falei, não, a gente entende de carnaval, a gente vai entender agora de carnaval. Então, eu acho que uma das características que a gente tem que também, dentro dessa coragem, é a ousadia. Porque quando a gente fica muito no comodismo, quando a gente fica muito no eu só sei fazer isso aqui, eu só vou até aqui, nos limites da vida, até pra gente progredir, até pra gente avançar, até pra gente faturar mais, vai ficando mais difícil. Até porque o nosso próprio business vai ficando ultrapassado também, né? Então, esse segundo momento também foi muito difícil pra gente.
E a gente participou de uma concorrência com 14 agências no Brasil todo. Ganhamos a concorrência sem saber fazer carnaval. Fomos fazer o carnaval, perdemos R$500 mil, perdemos R$500 mil. E nos anos seguintes, nós recuperamos o dinheiro e começamos a ganhar mais dinheiro com o carnaval. Isso já faz 9 anos e hoje nós somos a agência especialista no Carnaval do Brasil. Então, hoje a gente faz o Carnaval de Salvador, os maiores carnavais do Brasil a gente que faz. Então, a gente faz Carnaval de Salvador, a gente faz Carnaval de São Paulo, a gente começou a negociar para fazer Carnaval do Rio, a gente faz Carnaval de Olinda, a gente faz Carnaval de Recife, né? Então, hoje a gente recebe, né, de órgãos, de clientes, até para consultoria. Mas lá atrás, né, 9 anos atrás, a gente não entendia do negócio. Foi uma outra oportunidade e também outro ponto de flexão. E no primeiro momento nós perdemos dinheiro, né? Nós tivemos também parecia que o mundo tinha desabado, porque era R$500 mil para a gente na época, era muito dinheiro. Mas aí depois a gente conseguiu recuperar tudo isso e aprender com os erros. Então a gente entendeu como operava um sistema, a gente aprendeu como operava estoque, que inclusive a gente vende produto, né? 80% dos produtos do carnaval, seja cerveja, água, refrigerante, tudo que vende no carnaval ali no circuito é vendido por nós. Nos transformamos também, porque somos uma agência de live marketing, a gente não é empresa de venda. E a gente entrou na parte de vendas, na parte de estoque, em tudo isso aí. Hoje os centros de distribuição dessas áreas são nossos. Então, assim, a gente se reinventou também ali naquele momento. E eu acho que o terceiro e último desafio que a gente teve foi quando a gente foi para São Paulo. É um pouco complicado, né, entrar em São Paulo. Não é um mercado, ele é um mercado muito vasto, com muitas oportunidades, né? Somos muito felizes em São Paulo, operamos em São Paulo. Hoje São Paulo é o nosso maior mercado, mas houve uma barreira de resistência para a gente entrar, né, no estado. E a gente não desistiu. Então também era aquele ponto que você está lá 4 dias sem dormir, tentando aprovar um projeto, né? Porque na época a gente tinha ganhado uma conta em São Paulo. Essa conta ia fazer com que a gente pagasse metade dos custos, né, para que a gente pudesse ter a agência aí. E a gente ganhou a conta, virou o ano, as pessoas daquela conta, aqueles líderes daquela marca mudaram, e a liderança nova que entrou queria um projeto completamente diferente, deu uma semana para a gente fazer o projeto anual da marca. E não se faz um projeto anual de uma marca em 7 dias, muito menos sem conhecer a marca. Né, porque era o primeiro ano que a gente ia trabalhar com a marca, a gente ia acabar de entrar na marca, então é muito difícil, né? Foi uma marca de refrigerantes e a gente não tinha nenhum contato com a marca e a gente teve que fazer um planejamento anual estratégico em 7 dias, então foi muito complicado, né? A gente não tinha pessoas em São Paulo, a gente não tinha ainda agência física em São Paulo, a gente tinha acabado de chegar em São Paulo, e é aquele momento que naquele terceiro dia você respira fundo e fala, cara, não vale a pena, deixa eu voltar para minha cidade, deixa eu continuar fazendo ali meu feijão com arroz. Só que aí vem o impulso do empresário, né? Você vem a força do empresário, a coragem do empresário, e aí eu acho que é muito mais do que o dinheiro, né? No meu caso. Eu acho que a gente tem muito mais uma questão de tem que dar certo, né? A gente não tem como... É ruim a gente olhar para trás e contar a história de fracasso, né? Vamos tentar fazer sucesso nisso aqui também. E aí a gente conseguiu, no final a gente conseguiu as pessoas certas para fazer o projeto com a gente, ficamos aí 4, 5 dias sem dormir, literalmente mesmo sem dormir, na base do café mesmo. E conseguimos entregar o projeto foi aprovado, então a gente volta com aquela verba ali garantida e abrimos nossa empresa em São Paulo. Hoje, a gente está no rooftop de 2 andares, com varanda, então quando a gente olha para trás, a gente vê o quanto que foi importante a gente ter enfrentado os desafios. Legal. Maíra, você falou sobre... A gente gosta de entender os desafios, porque a gente sabe que os desafios eles vão nos moldar, eles vão criar oportunidades para aprender, para crescer, como você trouxe, né? E você também falou que atualmente você hoje também faz consultorias, né? Quando alguém precisa. E que no início você inovou, você foi ousada, você seguiu o impulso, né? Aquela força do empresário e aquele mindset de querer fazer dar certo. Mas se você pudesse aprender alguma habilidade ou ensinar alguma habilidade para a sua equipe de líderes, no início ali, quando a coisa estava crescendo, e isso pudesse até acelerar assim, o crescimento, ou gerar menos estresse para o crescimento de vocês, para vocês chegarem onde estão hoje, que habilidades que você considera que seriam úteis você ter ensinado para o seu grupo de líderes logo no início? Olha, eu acredito que ter pensamento estratégico, eu acho que é uma das coisas mais fundamentais para o negócio. Porque senão, você é como praticamente você não sabe para onde você está indo.
Quando você não tem um pensamento estratégico claro, o que você precisa fazer, para onde você precisa ir, quanto você tem que faturar. Quando você não tem um pensamento estratégico de como você vai crescer, né? Eu vou crescer no Brasil ou eu vou crescer indo para o exterior? Por que eu vou crescer no Brasil? Por que eu vou crescer no exterior? Se eu for crescer no Brasil, o que eu tenho que fazer para poder crescer? Porque se você perceber, todos nós temos muitos sonhos e muitas aspirações. Qual é a empresa que não quer crescer? Qual é a empresa que não quer dobrar o faturamento? Qual é a empresa que não vai falar assim, olha, se eu pudesse, ano que vem eu dobrava o meu faturamento? Qual empresa que é isso? Né? Quiçá triplicar, quadruplicar o faturamento. Então isso é um sonho eu acredito que é a grande maioria dos empresários. Mas por que a gente não faz isso? Qual é a dificuldade da gente dobrar o faturamento todo ano? Eu acredito que uma das maiores dificuldades seja pensamento estratégico. Existem outras dificuldades, né? Por exemplo, conexões com pessoas. Às vezes a gente não tem network. E é muito difícil a gente começar, né, sem network. Como a gente começou, por exemplo, sem network. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem algumas agências que têm algumas vantagens porque tem networks que nós não temos. E vice-versa. Né? Então, network é uma coisa muito importante, mas é uma coisa que você não ensina as pessoas network, né? Ele vai, de certa forma, sendo gradual, né? Você vai conquistando aquele espaço, conquistando aquela pessoa, e aí você faz um outro trabalho, o trabalho agrada, e aquilo vai subindo na empresa, as pessoas vão divulgando. Então, até o network, quando ele é real, ele vai com o tempo. O pensamento estratégico é algo que você pode acelerar, porque você pode aprender com um pouco mais de facilidade. É claro que você tem que entender do mercado, porque senão também você, né, dá um cômodo que não existe, né, inexequível. Mas eu acho que se eu pudesse lá atrás ensinar a liderança da empresa, eu acredito que seria realmente o pensamento estratégico. Eu acho que a gente teria economizado, a gente teria chegado onde nós chegamos mais rápido do que esses 16 anos de escola que a gente até hoje ainda está, né? Você sabe que quando você fala de pensamento estratégico, eu lembro, um dos nossos treinamentos, né, das nossas consultorias, é um módulo onde a gente fala sobre foco e performance sustentável. É o nome mais simples para o pensamento estratégico, porque a gente sabe que às vezes a pessoa acha que isso é uma coisa muito grande, né? Então o líder ali no dia a dia, ele tem que ver o horizonte mais curto, de um dia, uma semana, né? E como é que vai ver, nossa, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, como é que eu vou chegar a ver isso? Então a gente faz o líder entender as distrações e as dispersões que vão acontecer no dia a dia dele, que ele não pode abraçar tudo. Se ele abraçar tudo, ele não chega a lugar nenhum. Ele tem que escolher as batalhas que ele vai chegar, né? Você falou sobre relações humanas, né? Sobre network. A gente gasta um tempo falando sobre habilidade de relacionamento. Como que você cria essas oportunidades, se relacionar, de conhecer as pessoas certas. Senão, você vai chegar até certo ponto, né? Sozinho a gente chega até um ponto, mas junto a gente vai chegar muito mais longe, né? Sozinho chegamos mais rápido, eventualmente, né? Mas o grupo vai sempre... Você queria fazer uma outra pergunta? Sim, vou propor a gente fazer aqui um exercício aqui, como se a gente estivesse trabalhando juntos aqui, né? Então, não é nem simulação, né? Porque a gente não conta, então é para valer. Tem uma ferramenta nossa, né, que a gente desenvolveu, que chama Pergunta de Poder. Né? Pergunta de Poder. E essa é uma coisa que o empreendedor faz. A hora que eu começar a escrever, você vai falar, não, eu faço isso o tempo todo. Mas, às vezes, a gente faz não tão conscientemente. Né? Então, a proposta aqui é trazer consciência para esse processo. Né? Todos nós temos, ou deveríamos ter, né, o nosso foco, que é o que a gente acabou de falar, que é nossa estratégia principal. Temos o nosso plano e tem horas que enrosca, tem horas que não vai para frente. Ou tem horas que a gente tem que fazer alguma coisa, mas não dá o primeiro passo. Não, depois eu faço. Não, isso aqui eu vou deixar mais para frente. Mas a gente sabe que aquilo é estratégico, aquilo é importante. Né? Ou tem um problemaço que precisa ser resolvido, precisa ser transposto. E um bom empreendedor, ele sabe listar tanto a tarefa do dia a dia, que é mais importante dele fazer, quanto a pergunta que está na cabeça dele, que tira o sono dele. Então,
A proposta aqui é a gente fazer um exercício com você para chegar nessa sua pergunta, a pergunta que você se faz ultimamente todos os dias, né? Então, você já tem essa pergunta clara só com essa minha descrição, senão a gente usa mais ferramentas aqui para descobrir ela. Olha, tem uma pergunta que na verdade, é o nosso próximo movimento de crescimento. Tá. Então, eu estou nessa pergunta porque eu preciso entender como eu vou resolver, né, como eu vou responder essa pergunta, porque isso vai me direcionar ao nosso próximo passo, ao nosso próximo crescimento. É uma coisa importante isso também, eu acredito muito no crescimento. E quando eu falo crescimento, a gente não precisa crescer, não necessariamente de área geográfica. Você pode crescer de diversas formas, você pode crescer, por exemplo, um portfólio. Você está no mesmo local, né, na mesma área geográfica ali, e de repente aumentar seu portfólio. Você pode crescer trazendo dinheiro novo para a companhia com algum produto, né, do portfólio que você não tinha. Ou você pode crescer em área geográfica, ou você pode adquirir outras empresas, ser sócio, aumentar. Então você tem várias formas. E todos, né, todo ano a gente fica se questionando assim, como que a gente pode crescer? Eu não sei se vocês sabem, na pandemia nós crescemos 243%. Uau. E é um fato muito, assim, que a gente tem muito orgulho, porque principalmente da atividade que nós temos, porque se nós fôssemos uma empresa de álcool em gel, né, teria todo sentido a gente crescer, talvez até 3.000%. Mas sendo uma empresa de eventos e estávamos todos de braços atados, realmente o nosso setor estava muito desafiador, assim como outros setores também, né? Então, assim, nós conseguimos crescer 243%. Então, eu acho que essa pergunta a gente fica se fazendo, né? Como que a gente vai crescer nisso aqui? E eu acho que a minha pergunta que eu faço agora sempre é como que eu vou crescer nesse próximo desafio. E eu já sei qual é o desafio, a gente já sabe para onde a gente quer ir, e a gente está vendo agora qual é o caminho para que a gente chegue lá. Vamos tentar, então, colaborar com você com essa sua pergunta. Ótimo. Primeiro, a gente chega no tema, então já temos o tema. Agora como a gente destrava isso, como a gente faz isso começar a andar, né? Então, aí tem dois caminhos que a gente pode atuar. Eu vou começar por um aqui, e aí o Will já pode ir me complementando, né? Que a gente já faz isso bastante tempo, então a gente já tem essas ferramentas, a gente tem mais de 50 ferramentas que a gente vai lançando conforme as situações vão aparecendo. E então uma grande forma de fazer isso seria o seguinte: através de algumas perguntas muito diferentes, tá? Muito diferentes, que te fariam pensar de maneira muito diferente. Esse é um caminho que a gente pode seguir. O outro caminho é como você reformularia essa pergunta da seguinte maneira: o que eu posso fazer agora? O que está ao meu alcance de eu fazer amanhã? O que está ao meu alcance de eu fazer semana que vem? Ou o que mais eu posso fazer de alguma coisa? Ou o que menos eu posso fazer de alguma coisa? Então, enquanto você está pensando sobre isso, eu vou passar a bola agora para o Will, para ele dar continuidade. A ideia aqui, a gente sempre trabalha com expansão, né, de entender perspectivas diferentes sobre o assunto, expandindo a visão e, ao mesmo tempo, trazendo agilidade no processo. Então, a gente não está aqui dando uma consultoria para você já tem bastante sucesso, mas só para entender um pouquinho de o que a gente gosta de entender a mente do empreendedor, a mente do líder do futuro, porque são mentes muito elaboradas, que a gente aprende muito com elas. A cada trabalho que a gente faz com um CEO de uma empresa, a gente infla de crescimento, de informações, de sacadas, porque a gente aprende com ele. Então aqui a gente está aprendendo com você e a gente está querendo entender como que você pensa para replicar isso para outros empreendedores que querem expandir nessa área, né? Então, quando você fala assim, minha pergunta atual é como é que eu vou crescer nesse próximo desafio? Então, se a ideia é expandir, né? Expandir a sua forma de pensar, aí o Gustavo trouxe, né? O que você pode fazer agora, né? Como é que você pode crescer um pouco mais neste momento, atuando sobre esse desafio? Ou seja, o que você pode fazer hoje que vai ajudar você nessa direção, para você não sentir aquela coisa de empacado, né? Uhum, perfeito.
Eu acredito que essas técnicas, que provavelmente vocês têm essas ferramentas todas, elas ajudam demais o empreendedor. E eu acho que não tem nível de empreendedor, né? Eu acho que todos nós estamos aqui, estamos num campo de batalha todo mundo, e todo mundo tentando se ajudar, né? Com dicas, com orientações, com isso aqui funcionou para mim, e aí a gente vai trocando essas ideias. As perguntas são interessantes, claro, porque às vezes a gente vai para o macro, e aí a gente não pensa no amanhã. E quando a gente pensa no macro, ele vira um grande problema. E aí eu acredito sim que a gente precisa quebrar esses problemas em pedaços menores para que a gente vá avançando. E ao caminhar, o caminho se abre, né? À medida que você vai caminhando, o caminho vai se abrindo. Então, se você fizer hoje, fizer o de amanhã, por mais que você... É que nem uma estrada, né? Vocês aqui, sei lá, vocês estão em São Paulo, querem ir para o Rio de Janeiro. A gente não consegue enxergar a estrada toda, né? Mas à medida que a gente vai passando no quilômetro 1, no quilômetro 2, no quilômetro 3, a gente vai vendo o resto da estrada até que a gente chegue, né, naquele ponto final. E eu acredito que essas perguntas, elas têm mais ou menos esse objetivo, que a gente vai vencendo cada quilômetro, né? Então, o que é que a gente faz hoje? O que é que a gente pode fazer amanhã? O que é que a gente pode fazer essa semana? É cada quilômetro que a gente vai andando em prol do objetivo final, que é chegar no Rio de Janeiro, ou seja lá qual seja o objetivo do empreendedor. Então, eu acho que são perguntas bem interessantes. A ideia mais era entender o seu diálogo interno, sabe? Ou seja, quais são as perguntas que você faz para você mesmo que impulsionaram você chegar até aqui? Essa é a pergunta atual, né, do seu próximo desafio. Mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, né, lá alguns anos atrás, lá no início, né, qual foi a pergunta que te motivou a empreender e chegar onde você chegou hoje? Porque aí a gente está replicando o seu sucesso. Aí você está fazendo com que o seu brilho chegue a mais pessoas, sabe? Uhum. O que você acreditou? O que você se perguntava todos os dias que trouxe essa sua coragem, essa sua ousadia, essa sua habilidade de entender as pessoas, de estudar as pessoas, de observar as coisas? Tá, eu vou dar só um passo para trás para vocês entenderem melhor a minha história. Eu tive uma sorte, porque a minha mãe, ela me deixou fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E eu acho que esse fator mudou a minha vida. Porque eu, na adolescência, eu fui com 16 anos, eu era uma pessoa meio desligada, eu era meio hippie, eu usava um bocado de pulseira de couro, sabe? Eu era meio assim, desligada. Então, assim, eu não tinha muita pretensão, eu achava que eu ia ser funcionária até morrer. Minha mãe não era empreendedora, meu pai não era empreendedor, eu não tinha muita referência de empreendedorismo. Eu não tinha uma escola, eu não tinha uma motivação, não tinha nada. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, aquilo mudou minha vida, porque a forma deles trabalharem é uma forma totalmente diferente da nossa. Para vocês terem ideia, eu sempre tive 2 empregos lá. E eu dei uma sorte, porque eu consegui empregos na minha área. Então eu entrei no high school, depois eu saí do high school, fui fazer universidade, e na minha universidade eu consegui estágio de marketing no clube de golfe. Eu consegui estágio de marketing dentro da minha faculdade. Eu ia conseguindo vários estágios dentro da área de marketing. Lá nos Estados Unidos, na minha época que eu trabalhava, a gente tinha cada 1 hora de trabalho, 10 minutos de intervalo. Só que os 50 minutos que você trabalhava, você não ficava no celular, você não se distraía, era foco total naquilo ali que você estava fazendo. E os 10 minutos que você tinha, você podia ir no banheiro, beber água, comer, conversar com um colega. Então, eu fui me moldando, eu não trabalhava antes. E quando eu fui para os Estados Unidos, inclusive, minha mãe não tinha condição financeira de me mandar, mas eu queria muito ir. Então ela falou, olha, se você juntar o dinheiro da passagem, eu comecei a empreender com 16 anos. Ela falou, se você juntar o dinheiro da passagem, eu me viro de te manter lá durante 3 meses. Só que ela falou isso, ela me deu um desafio, achando que eu não ia conseguir juntar o dinheiro da passagem com 16 anos. Que, sei lá, custos de hoje seriam uns 3 mil reais. Como é que uma menina de 16 anos, né, vai conseguir 4 mil reais? E eu consegui o dinheiro. Porque eu ligava para meus tios e falava assim, olha, você não tem nada para fazer aí na sua casa, e eu não queria que eles me dessem o dinheiro. Eu achava errado eles me darem porque eles não eram os meus pais. Então eu precisava de um trabalho. Eu fiz rejunte de banheiro, não sabia nem que era rejunte de banheiro, eu fiz faxina, eu dei aula de banca. Então meus tios iam me dando dinheiro, eu juntei o dinheiro, os 4 mil reais da época, e aí minha mãe teve que me mandar para os Estados Unidos. Então essa forma de operar de trabalho foi uma forma muito diferente. Até nos estudos, eles são totalmente diferentes. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma prova, os professores falaram, se vocês quiserem trazer os livros, vocês podem trazer. E eu fiquei, gente, isso no Brasil é pesca. A gente não pode pescar. E quando eu cheguei lá, as perguntas da prova não estavam no livro. Eram perguntas de raciocínio. Então, no livro não tinha assim, quem é Pedro Álvares Cabral?
Não tinha isso no livro. O que tinha na prova era assim, um empresário tinha um faturamento de R$1 milhão todo mês na loja. O faturamento caiu para 400 mil. O que você sugere para esse empresário fazer? Qual é o livro que eu vou achar essa resposta? Então era por isso que podia levar o livro. Então minha mentalidade, ela bugou. Eu mudei tudo. Então quando eu voltei para o Brasil, a pergunta que eu me fazia quando eu abri o negócio era como eu posso melhorar isso. Então juntou o foco, o super foco que eu tinha, que era uma habilidade que eu tinha adquirido no exterior, mais a vontade de fazer melhor. Porque eu pensava o seguinte, o feijão com arroz, qualquer concorrente meu vai fazer. Eu preciso entregar mais do que o feijão com arroz para eu poder ter uma oportunidade de negócio aqui. E eu não tinha network. Minha família não era famosa, minha família não era rica, a gente não era parente de Ivete Sangalo. Então, assim, eu não tinha muita opção. Eu realmente precisava entregar o melhor que eu pudesse dentro das minhas condições. Então, a pergunta que eu sempre fiz para desenvolver o negócio era: o que eu posso melhorar? Como eu posso entregar melhor do que os meus concorrentes? Porque eu não tinha, esse era meu diferencial competitivo, entregar o melhor. Então, nós fazíamos o melhor mapa, nós tínhamos a melhor entrega, né? Até hoje nós temos a melhor entrega. A gente pensa em absolutamente tudo do que vai acontecer no evento. Até se um helicóptero cair, incendiar o evento todo, tudo é planejado. Então, a nossa execução é uma execução, até hoje, muito melhor do que a execução dos concorrentes. Tem concorrente que às vezes é mais criativo que a gente, tem vezes que nós somos mais criativos, então tem outras coisas, outras variáveis que dependem. Mas a execução, por exemplo, a nossa é sempre melhor. Então eu sempre me questionei como eu posso entregar melhor. Foi por isso que a gente ganhou a concorrência do Carnaval com 14 agências no Brasil todo. Foi por isso que a gente ganhou muitas concorrências, né? Porque a gente sempre pensa de como a gente pode entregar melhor. Acho que essa foi a pergunta que liderou a vida toda. Excelente, Maíra. Acho que a última pergunta era para entender na prática, né, de um empreendedor real, que teve desafios reais, que teve dilemas reais, e como você superou isso, e qual era esse seu diálogo interno, né? Acho que você representou e ilustrou aqui para a gente de maneira sensacional. E essa última pergunta foi tão boa, eu falei, nossa, é melhor a gente nem arriscar outra pergunta, né? Porque essa última resposta foi muito boa mesmo, muito elucidadora. Eu acho que, né, a gente tentou resumir aqui, pensando, eu e o putz, como é que a gente resume isso que ela acabou de falar, trocando aqui umas mensagens rapidinho, e a gente chegou à conclusão de que é esse super foco que você adotou, né? Mas esse impulso, essa motivação intrínseca de como eu posso fazer melhor, ou muito melhor, me parece, era a sua pergunta, era mais assim, muito melhor, né, do que todo mundo está fazendo. Então, acho que essa... No óbvio aqui, Maíra, porque para você talvez seja algo muito simples, mas para a maior parte das pessoas, isso que você faz não faz parte do contexto, sabe? Então, para você, nossa, mas isso é normal, eu faço isso todo dia, é meu dia a dia. Mas tem gente que tem outras qualidades, tem outras competências, mas quando entendem um pouco da sua forma, do seu mindset, da sua forma de pensar, de agir, elas vão expandir. E essa é a nossa intenção, né? Desculpa, eu te cortei aí, Gus. Não, era isso, né? E a gente sempre gosta de entender a síntese, né, das coisas. Então, a gente estava tentando sintetizar aqui, papo excelente, passou super rápido, a gente está vendo aqui, nossa... Já conversamos um monte, foi sensacional. Eu acho que nossa audiência aí vai adorar esse episódio. E conte conosco para futuras, não visitas, né? Mas bate-papos virtuais. Que bom. Eu fico muito feliz, estou à disposição de vocês também. E fiquei muito feliz de participar do podcast de vocês. Obrigada pela oportunidade. Tá legal. Obrigado, Maíra. Um grande abraço. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site, gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!